Fala galera, beleza? Vamos lá, nessa primeira aula aqui é só uma introdução, tá? Pra gente entender um pouquinho o que são os conjuntos, tá? Como que funciona essa parte. Ó, os conjuntos eles são nomeados com letras maiúsculas. Vocês vão ver depois alguns conjuntos mais não, né? Os conjuntos tradicionais, conjuntos numéricos, que eles são é uma letra, só que é uma outra forma de escrever, tá? Já vou mostrar no próximo slide. Então aqui eles são por letras maiúsculas, que vocês não podem esquecer. Muita gente confunde. Eles são abertos e fechados por chaves. Eu vou colocar exemplo, tá? E esses elementos são separados por vírgula. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Olha, por um exemplo. Conjunto A abre a chave. E eu coloco os números aqui, ó. Vamos supor que seja o 0, o 8 e o 15. Aqui tudo num exemplo qualquer, tá? Não tem lógica nenhuma esses valores, tá? Nesse que eu acabei de colocar. Então, gente, olha aqui. Ele abre chave e fecha chave e os números são separados por vírgula. Beleza? Aqui eu coloquei número, tá? Mas poderia ser qualquer outro elemento, tá? Poderia ser uma estrelinha, um quadradinho, um triângulo. Beleza? Então, ó, só não se esqueça que eles são separados por chaves. Beleza? Vamos lá, ó. Eu acabei de falar. Conjunto dos números numéricos. Conjunto dos números naturais. Qual que é o símbolo dos naturais? É uma hastezinha assim, ó, antes do N. Pronto, esse é o conjunto dos naturais. Quem que são os números naturais? Galera, os números naturais, em alguns livros não entra o zero, tá? Tem gente que considera que o zero faz parte, tem gente que não. Vamos colocar que faz parte. 0, 1, 2, 3 e é infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Tá? Então, os números naturais é do zero até o infinito. O conjunto dos números inteiros, ele tem essa letra que é um Z, só que tem essa outra hastezinha do lado aqui, né, ó, na diagonal aqui. E quem que são os números inteiros? Pensa assim, ó, começou o primeiro número do conjunto numérico, é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, infinito. Aí perceberam que haviam também os números negativos. Então, além desses, sempre o conjunto seguinte, quase sempre, né? Vocês vão ver que um deles não vai ter. Mas olha aqui, ele pega aquilo que já tinha e acrescenta alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. É toda a parte negativa também, tá? Então, os números inteiros, além de ter essa parte positiva, ele tem toda a parte negativa. Quem que é o conjunto dos números racionais? Vou colocar aqui embaixo, ó. Racionais é um Q cortado aqui, ó. Tá? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Separo também por chave. Além de tudo isso daqui que já tem, vou colocar esses aqui, ó. Vai, tô com alergia hoje, galera, desculpa aí. Além de ter esses mesmos caras, ó, menos 2, menos 1 e 0, 1 e 2 e 3, enfim, toda essa parte que já tem. Que mais que entra? Nos racionais vai entrar número com vírgula. Então, ó, coloquei um ponto e vírgula para separar esse. 1,3, por exemplo. Vou colocar ponto e vírgula para separar, tá, galera? Só para não ficar confuso. Mas é uma vírgula, tá? Por vírgula mesmo. O que mais vai entrar? Uma fração. Pode ser positiva, negativa. Tá? Uma dízima periódica. Então, ó, 5,2. Então, além disso, o que entrou? Números decimais. Depois, os números fracionários e também dízimas periódicas. Então, tudo isso faz parte dos números racionais. Beleza? E lembrando que abre chaves, fecha chaves, tá? Em todos eles. Continuando, quem que são os irracionais? Esse aqui é um conjunto à parte, tá? Então, ó, vocês percebam que esse conjunto, ele não tem nenhum daqueles que estão lá. Como assim? O
que entra então nos números irracionais? Os números irracionais são os números que, por exemplo, uma raiz que não é exata, isso aqui é uma dízima não periódica. O que é uma dízima não periódica? É quando não tem um período de repetição. Ó, 1,3, 5, 2, 3, 0, 1. Enfim, é uma dízima que não tem alguma parte que em algum momento começa a se repetir. O que mais? Aqui um número irracional muito famoso é o π. Então, π também, tá? E assim vai. Todas as raízes que não são exatas, beleza? Então, esses são os irracionais, é um conjunto à parte. E o conjunto dos reais, que é um R com esta hastezinha do lado, ó. Eu vou só escrever que são todos eles, tá? Todos. Aí entra todos. Todos os conjuntos estão aqui dentro. Então, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui. Vamos ver se sai de primeira esse desenho aqui, para não ficar tão feio. Conjunto dos naturais. Tá aqui. Depois o conjunto dos inteiros. Ele pega até o dos naturais. Depois os racionais. Ficou um quezinho diferentão aí. Os racionais pega tudo essa galera aqui. Os irracionais é um conjunto à parte, tá? Tá aqui, ó. E tudo isso são os reais. Aí, ó. Esse é um esqueminha, galera, que eu acho que facilita aí na hora de entender, tá? Porque daí você já sabe que os irracionais é um conjunto à parte. Aqui, vamos falar em tamanho. Por mais que eles sejam infinitos, esse aqui é um infinito maior, né? É um pouco estranho de falar. Mas ele é um infinito só positivo, infinito positivo e negativo. Esse aqui é o infinito, além de positivo e negativo, entre as frações, números com vírgulas, números fracionários. Os irracionais, nós acabamos de ver aqui em cima, né? Dízimas não periódicas, raízes não exatas. E depois tudo isso são os reais. Beleza? Então, ó, o que agora eu vou falar? Pertence ou não pertence? Quando a gente vai analisar se um termo faz parte ou não de um conjunto, nós vamos usar esses termos aqui, galera. Pertence ou não pertence. E tem um símbolo para isso. Gente, conjuntos numéricos é tudo, como eu falei, tem as notações corretas. Letra maiúscula, chave. Aqui o que acontece? Você vai usar o pertence, que é um Ezinho assim, ó. Não é frescura, esse E é um símbolo, tá? Ele é assim, pertence ou não pertence. Então, não é um E. Não é assim, ó, para colocar um E, ou para colocar um E, ou para colocar esse E, tá? Isso daqui tá tudo errado, viu, galera? Não é isso aqui. É esse E dessa forma, não sou eu que quero fazer, é um símbolo. Então, para verificar se o elemento faz parte ou não do outro conjunto. Se eu falar assim, ó, os 5 nos naturais. O 5 faz parte dos naturais? Faz, então ele pertence. O 5 pertence aos naturais. Se eu colocasse o menos 3 nos naturais, por exemplo, a gente sabe que nos naturais não tem número negativo. Então, não pertence. Eu posso fazer assim também, ó. Eu falo assim, ó, seja meu conjunto A igual 1, 2 e 8. 1, 2 e 8 é meu conjunto A. Eu falo assim, o 0 no conjunto A. Vocês estão vendo ele lá? Não, então não pertence. Aí o 1. O 1 pertence a A. Beleza, galera? Aqui eu coloquei exemplos bem simples. Isso aqui, na verdade, não existe, não tem dificuldade nisso. É só vocês... É uma questão um pouco de decorar mesmo, tá? Mas além de decorar, tem um entendimento aí por trás, né?
os números naturais são só os positivos, os inteiros é depois, né, vem a parte negativa, enfim. Tem que lembrar disso daí para conseguir preencher. Beleza? E depois o contido ou não contido é quando a gente está falando de um conjunto. Olha aqui. Aqui eu estou falando do elemento. Risquei a palavra, né? Aqui eu falo do elemento. E aqui eu quero analisar um conjunto, se ele está dentro do outro ou não. E aí o símbolo para contido é como se fosse um C. É isso aqui, ó. Contido e não contido. Beleza? Então isso aqui é para verificar se um conjunto está dentro do outro. Ou seja, se todos os elementos dele estão dentro do outro. Olha aqui, vou dar exemplo. Vou colocar o conjunto A e falar que esse conjunto é 1 e 2. Vou colocar um conjunto B, falar que é 1, 2 e 3, por exemplo. Eu quero verificar se o A está contido em B ou não. Percebam que todos os elementos do A, ó, se eu colocar o A aqui dentro, ele cabe aqui dentro, né? Ó, porque o 1 e o 2 estão aqui. Então A está contido em B. E o B? Se eu for colocar o B aqui dentro, não, né? Tem um elemento a mais. Então o B ele não está contido em A, porque tem esse elemento a mais. Aqui, se nós olharmos para o esqueminha, os naturais estão contidos nos inteiros, ó. Por quê? Todos os elementos estão aqui dentro. Assim como os inteiros estão contidos nos racionais, eu posso pôr. Os inteiros estão contidos nos racionais. E os irracionais? Não estão contidos nos naturais, por exemplo. Porque isso aqui não é número natural. Então é assim que funciona, tá, galera? Do contido ou não contido. Você vê se o elemento faz parte ou não do outro conjunto. Se ele fizer por inteiro, está contido. Se não fizer, não está contido. Tem que lembrar que todos os elementos têm que fazer parte. Por exemplo, aqui o B, ó, o 1 e o 2 está, mas o 3 não faz parte. Então o B não está contido em A porque tem esse 3. Beleza? Galera, essa aula aqui é uma aula bem introdutória, tá? Só para a gente entender um pouquinho de conjunto. E nas próximas nós vamos vendo mais exemplos e outras formas aí, beleza? Um abraço, então até a próxima.